deixar ouvir. Você vai mandar ela entrar na live. E você vai cantar. Mãe, manda a tia Margarete entrar na live. Aí ela vai, você vai convidar ela do jeito que você convida, ninguém vem. Então, galera, boa noite. Desde já, muito obrigado a você que está entrando com a gente na live. Aqueles que vão assistir depois, mais tarde, outro dia, sejam muito bem-vindos. Hoje estou aguardando minha convidada, além de tudo, uma convidada mais do que especial, né? E assim que ela entrar, ela vai se apresentar. E o Conversa Entre Grades hoje vai trabalhar um pouco sobre inclusão. E a gente vai trocar umas experiências. Ela vai colocar as experiências dela e eu vou trazer para o nosso espaço aqui. Já já ela está entrando, vamos só dar uma guardadinha aí. E aí a gente conversa o nosso bate-papo. Ok, galera? Já tá aí já? Eu já fui. Ah, valeu, beijo. Já tá aí já. Convidou você? Ela falou que já tá na live? Ela já tá aí, mano? Prazer, entrou? Você já pediu solicitação? É, você. É, beijo, tchau. Ela tá pedindo. Oi! E aí, tudo bom? Antes de mais nada, obrigado por estar aqui. Gente, essa é minha convidada, mais do que especial, porque além de ser especialista no que vai falar, eu sou suspeito agora de falar, porque é minha madrinha de casamento, né, cara? Então, tá tudo em casa. Margarete, brigadão. E aí, galera, eu vou deixar para que ela se apresente, para que vocês conheçam, e depois a gente vai batendo aquele papinho. A você que está entrando, a você que vai ver depois, desde já, meu obrigado. E esse espaço fica para você indicar para as pessoas que queiram buscar um pouco de conhecimento, um pouco de informação. Essa é a ideia do Conversa Entre Grades. Margarete, a casa é sua. Obrigadão mais uma vez. Ah, eu que agradeço! Poxa, adorei o convite, a oportunidade, esse sua iniciativa é muito legal. Eu fiquei muito feliz de aceitar o convite. A gente, além de tudo, é irmão de coração, de tudo. Você sabe, assim, eu sou suspeita para falar, eu te amo, amo Marcinha, amo as crianças, sabe disso. Então, para quem não me conhece, muito prazer, sou Margarete Lima, sou psicopedagoga, professora, com alguns aninhos aí de experiência na área, alguns muitos anos, e trabalho com crianças, jovens, adolescentes com dificuldade de aprendizagem e, em especial, com autistas.
Então, trabalho em escolas e trabalho em consultório, atendendo essa galera aí que tem dificuldade ou transtorno de aprendizagem, como autistas, pessoas com TDAH, síndrome de Down, pessoas com toque, enfim. Essa é a minha área, ajudar essa galera aí a ter um caminho mais tranquilo na aprendizagem e alcançar sucesso nos seus projetos de vida. É isso. Tá, muito legal. Então, hoje a nossa conversa fica interessantíssima, porque os meus meninos, aí eu falo assim, os meus meninos, meus adolescentes, tem tudo isso, eles não sabem, as famílias não sabem, e para a galera que está chegando, que está querendo entender um pouco, o cliente do sistema socioeducativo, o adolescente que lá entra, a partir dos 12, pode chegar até 21, dependendo da condição, em sua maioria, 70% até a quinta série. Sim, raríssimos casos além disso. E aí eu queria ver com você hoje, através das suas experiências, o que pode ter ocasionado para esse meu adolescente, aparentemente sem problema nenhum, sem transtorno nenhum, assim, muito difícil, casos raríssimos de adolescentes no sistema socioeducativo com algum tipo de transtorno, ou que a gente soubesse, né, que viesse identificado. E aí esse adolescente que vem para mim, ele rompeu com a escola, ele rompeu com a família, rompeu com tudo. De repente ele rompeu com a escola porque ele não entendeu, não conseguiu entender o aprendizado. E eu estou falando em oi, tia Margarete, Luciene. Então, Oi! o que a gente pode fazer, através da sua experiência, eu quero ver o que eu consigo tirar para esse meu jovem que rompeu com a escola por algum motivo, e eu acredito que um dos maiores tenha sido o não ter conseguido acompanhar, não ter conseguido entender a dinâmica. O que a gente pode iniciar a conversa sobre isso? Você tocou num assunto que é um problema crônico, na verdade, né? É um problema que se arrasta, né? A gente falando da nossa realidade brasileira, ele é um problema muito crônico, né? A gente vê muito isso acontecer. Nesses anos todos de escola que eu tenho, a gente vê muito isso. Muitas vezes, vários governos, né? Tentaram, de várias formas, com vários programas, auxiliar de alguma forma, e em algum momento aqui ou algum momento ali houve sucesso e depois houve falhas, mas a gente tem todo um sistema que complica muito as coisas. A gente tem, em primeiro lugar, a gente tem a questão das famílias, né? A gente tem uma dificuldade muito grande das famílias em entender o aprendizado, às vezes, como uma coisa muito importante. E não estou aqui criticando nenhuma família. É porque, muitas vezes, a família precisa daquele braço para um trabalho, precisa sair para uma outra coisa, e aí, às vezes, é uma coisa muito imediata, e a escola é uma coisa que vai ajudar a longo prazo. Ela é uma coisa que vai possibilitar aquela pessoa o aprendizado, buscar novas chances, buscar um emprego melhor. Só que naquele instante, a família precisa de alguém que ajude a suprir uma necessidade. Então, isso é um fator que às vezes faz com que a família não se importe muito da criança sair, porque a criança tem que vender a bala no trem, a criança tem que ajudar aqui, tem que ajudar ali. Eu tive muitos alunos com essas questões. Então, esse é um fator, né? Então, às vezes, a família não percebe muito o quanto é importante estar ali. Às vezes, a família está preocupada com a questão da alimentação na escola, muito mais do que o aprendizado. Mais uma vez, estou dizendo que eu não estou criticando família nenhuma. Cada família sabe como é a sua questão. Só que a gente, às vezes, não consegue fazer essa família entender que eles precisam estar na escola. Então, esse é um fator.
A gente tem fatores de dificuldades de aprendizagem. Às vezes a gente tem crianças que têm uma dificuldade e a família não consegue enxergar essa dificuldade. São famílias que muitas vezes os pais, os avós, os tios, os primos também não terminaram a escolaridade. Muitas vezes não chegaram nem no 5º ano. E, tá tudo bem, eu estou vivendo, tá tranquilo, eu consegui fazer isso, eu estou trabalhando não sei aonde. Então, tudo bem, não tem problema. Às vezes eu falava com os pais assim, fulano tá precisando de alguma coisa, ele não tá... tia, todo mundo lá em casa é assim. Fulano também não aprendeu, mas tá tranquilo. E não é maldade, não é que a família esteja de maldade, acaba sendo um círculo vicioso. Fulano não aprendeu, ciclano também não, então provavelmente ele também não vai aprender. Mas ao mesmo tempo a gente tem outras famílias que se preocupam muito com seus filhos, que estão com algum problema, e aí a gente esbarra na lentidão do sistema público novamente. Para a criança conseguir uma consulta de um pediatra é difícil. Aí para o pediatra identificar, ele manda fazer um exame aqui, um exame ali, aí tem a dificuldade, a demora do exame, para esse pediatra tentar identificar alguma coisa e mandar para um neuro, mandar para uma fono, e aí entra na fila de espera. Quando a criança finalmente consegue ir para uma fono, por exemplo, fono e psicólogo, que são os primeiros que eles conseguem, já passou 6 meses, já passou 8 meses, a gente já está em agosto, setembro, outubro, e essa criança perdeu o ano escolar. E aí a gente começa com aquele problema que no outro ano ela já está atrasada, e aí desmotiva. Então, assim, uma série de fatores podem acarretar esse problema. A gente tem professores que não estão preparados para determinadas questões, e essas questões estão chegando cada vez mais na escola. Também não estou culpando professor nenhum, é aquela coisa, né, do ciclo vicioso. A gente sai da faculdade, e isso não é um fenômeno de hoje. Quando eu me formei, há muito tempo atrás, a minha formação de base é História, e quando eu me formei, não tinha nenhuma cadeira que falasse de transtorno de aprendizagem, de dificuldade de aprendizagem, síndromes, então não se falava nisso. Então a gente teve que ir aprendendo na marra, com o tempo, recebendo aquele aluno e apanhando para entender aquele aluno, e buscando e não encontrando. Hoje a gente tem ferramentas melhores à nossa disposição, né, com a internet, uma enxurrada, graças a Deus, de cursos gratuitos de boa qualidade. A gente tem muitas coisas estranhas, mas a gente tem muito curso de boa qualidade sendo oferecido de modo gratuito. Mas mesmo assim, ainda é muito complicada essa formação do professor. O professor ainda esbarra em muitas questões. A gente tem a questão da inclusão, que atrapalha também, no sentido da gente não saber exatamente como fazer essa inclusão, que ela é mega importante, mas muitas vezes a gente não sabe como fazer. E nisso tudo fica a família, que não tem o estudo, não tem o conhecimento necessário, não tem, às vezes, na maioria das vezes, aliás, a gente está falando aqui, o seu público é praticamente aquele que foi o meu público na escola pública, né? É exatamente isso, e é exatamente a galera que fica de ping-pong, tentando num posto aqui, tentando num posto ali, vai numa escola aqui, vai numa escola ali, e não consegue o atendimento que ela precisa com a rapidez que ela necessita, porque os meses voam e o ano escolar continua e as famílias não conseguem. E aí aquela criança acaba desistindo. Acaba sendo mais fácil ela sair, acaba sendo mais fácil ela ir lá vender a bala, ela fazer alguma outra coisa, do que ela ficar na escola. Às vezes a escola também
não tem o aparelhamento necessário. Às vezes tem escola que não tem nenhum parquinho, por exemplo, para a criança ter uma diversão naquele momento. Já trabalhei em escolas que não tinham. E a criança fica desmotivada. E fica mesmo, porque a criança quer brincar, porque a criança quer uma coisa diferente. Muitas vezes o professor só tem o quadro, né? Que antigamente era de giz, agora a gente já tem o quadro branco, mas é só o quadro na maioria das vezes. Falta muita coisa, falta uma estrutura muito grande nas escolas. A gente tem alguns prédios que são modelo, mas isso não é estendido para todas as escolas. E a gente ainda tem um grande público que não é assistido com tudo o que precisa para se sentir acolhido na escola. E aí a criança acaba desistindo, acaba achando a escola chata e acaba ficando na rua. E aí é onde ela vai encontrar não só, né, a bala para ela vender, a bolinha para ela, né, brincar lá no sinal para ganhar um dinheirinho, mas também é onde ela vai conhecer a droga, onde ela vai conhecer uma porção de outras coisas que às vezes vai dar um dinheiro fácil para ela, e aí ela fica com a ilusão de que ela não precisa estudar. Eu já tive vários alunos que o sonho deles, a gente faz aquelas perguntas, o que você quer ser quando crescer? E eu ouvi vários, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Muitas. Meu sonho é ser traficante. Meu sonho, sabe? E a gente fica assim, caramba, o que vai acontecer? Eu tive um aluno, eu tenho muitas histórias, mas assim, eu tive um aluno, uma história de um aluno que é uma história que eu carrego até hoje, com muita dor no coração, e é uma história que eu procuro sempre tentar mudar de outras crianças que eu vejo. Eu tive um aluno que a mãe dele era moradora de rua, eles eram moradores de rua. Eles acabaram perderam a casa, o barraco deles, e eles foram para a rua. E aí, depois de um tempinho, o menino estava sempre muito sujo, muito desarrumado e tal, depois ele começou a ficar mais arrumadinho, e aí, depois de um tempo, ele começou a vir com muita roupa arrumada e tal, e um tio começou a buscar ele, um tio que não tinha nada a ver com ele fisicamente, era uma pessoa muito diferente dele. E a gente chamou a mãe para conversar, e a mãe confessou pra gente que ela tinha vendido o filho dela, para uma pessoa. E ela falou e a gente falou assim, não, mas você não... Ela, gente, eu continuo morando na rua. Alguém ia fazer besteira com ele na rua de graça, pelo menos assim ele tem o que comer e onde dormir. Aquilo foi muito chocante para mim, muito. E eu lembro que você conhece histórias muito parecidas, né, Hernani? Olha, enfim. Eu tenho uma de um garoto que chegou pra gente, ele era um negão enorme, o apelido dele era Arroz. Mas não em contraste com a cor, ele só comia arroz. Ele chegou pra gente na unidade. A única coisa que ele conheceu em toda a vida dele era arroz. Não adiantava você botar outras coisas na unidade, que eles têm alimentação, 5 refeições, tá? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta e ceia. Ele só sabia comer arroz, ele não conseguia comer outras coisas. Aí a gente perguntando por que isso. Então ele, cara, eu nunca vi outra coisa na vida. Rio de Janeiro, século atual, e você tinha um cara que ainda conseguia comer. E aí, cara, isso foi uma das coisas que me marcou muito. O meu cliente, vou falar assim, o meu cliente que ele veio pra gente, né, a forma carinhosa de falar cliente, tá, não é esculachando não. É justamente esse garoto que, por alguma coisa, por andar da carruagem, ele não conseguiu acompanhar na escola. E aí o problema assim, é muito maior, e as nossas autoridades, a nossa sociedade ainda não despertou que para amenizar no meu lado, eu preciso investir no seu. Fazendo tudo isso que você falou, escolas preparadas, arranjos físicos preparados,
Mais que isso, profissionais qualificados, cursos expansivos, lógico, vai ter aquele que não quer fazer, tudo bem, mas que o órgão público ofereça. Para quê? Para que esse garoto, vocês não percam, porque para eu consertar é muito complicado. Aí já chegou, para mim, quando chega, rompeu tudo. Rompeu com a família, rompeu com um arranjo religioso, seja ele qual for, rompeu com a sociedade, porque ele cometeu crime, então ele rompeu com tudo isso. Ele rompeu com ele próprio. Uma coisa muito interessante, eu sempre falo isso aqui, me chamou a atenção, eu conversando com o garoto, eu falei para ele assim, cara, quantos você já viu que morreram tão novo quanto você? Aí ele, pô, Renan, todo mundo vai morrer um dia. Eu respondi que eu tomei da lata. Eu falei, beleza, mas se eu puder morrer com 80, eu vou preferir do que morrer com 15. Mas na cabeça desse jovem, ele não tem sonhos mais. O sonho dele é chegar na hierarquia do tráfico, quando ele opta pelo tráfico ou do crime, mas ele sabe que o final dele é ou ele vai estar morto ou ele vai estar preso. Aí a recuperação nossa, vou falar muito para cima na recuperação, não chega a 10%. Porque vem corrompido e ele aceitou aquilo como a solução para a vida dele porque ele tem dinheiro. Garotos lá, sim, tomam conta da casa. Tem adolescente lá em que a família é dependente dele. Mas o sustento dele, a família sabe de onde vem. Só que a lei da sobrevivência entrou e dominou, a ponto da família ser conivente. Não é nem porque é má, porque é criminosa, não. É porque não lhe sobrou outra alternativa. E aí eu não estou justificando o crime. Né? Eu falei, não, a gente está analisando um espectro. O cara foi para lá porque ele tem segunda série e tem 20 anos, 18. Perspectiva de trabalho, zero. Para mim e para você, nós somos funcionário público, estudamos e conseguimos isso. Mas o cara que não tem estudo, ele vai fazer o quê? E aí estamos em época de pandemia, onde está geral perdendo os seus empregos. Com a segunda série, com 20 anos, experiência profissional em o tráfico abraça, vem para cá, você é muito importante. E assim, você é muito importante. Vai entrar num local em que a estrutura é organizadíssima, plano de cargos e salários. Acredite, porque o cara entra vapor, olheiro e sai gerente, plano de cargos e salário. Isso. Com um belo salário, que eles ganham muito dinheiro, e ele olha para o pai dele, quando tem pai, que aí no meu caso, 70% em média ausência da figura paterna. Aqueles que têm o pai não é presente, muitas das vezes não é presente porque ele sai de madrugada e chega tarde da noite para ganhar um salário mínimo. E o garoto vai lá na boca de fumo, trabalha 2 horinhas e bota uma bela grana no bolso. Então, o pai é ausente porque está trabalhando. Deixa de ser uma referência para o garoto, porque o garoto olha para o pai e vê ele um fracassado financeiramente falando. Porque ele vê o cara do morro com as melhores mulheres e não é do morro. Vem muita garotinha de Zona Sul porque quer ostentar que é a mulher do patrão. Então o garoto vê o cara com as melhores mulheres, com os melhores carros, embora não seja dele, mas está lá com ele, é dele. E quando ele abre o bolso, sai pacos de dinheiro. Maços de dinheiro. O cara dá o dinheiro. O cara é assistencialista, não muito agora, mas eu, cascudão, na minha época, que o traficante era assistencialista, que mandava comprar o gás para quem precisava, ou o remédio. Aí ele vê, o cara é o quê? Ele é um herói. Aí ele vai ver assim, pô, eu vou me matar estudando para quê? Para ser igual ao meu pai. Às vezes o pai estudou, mas a oferta procura, né, cara? Aí ele vê o pai dele que estudou ganhando 2 salários mínimos, quando ganha bem, 2 salários mínimos. E ele vê lá o cara, ou ele que não estudou, que abandonou tudo, poderosíssimo, dentro da comunidade um deus, ou um semideus, tem direito sobre a vida e a morte, idolatrado, é complicado, né? Você falou num ponto muito importante, a questão dos valores, porque a gente vê uma inversão muito grande de valores, e a gente vê isso na escola. Isso já começa na escola. Alguns anos atrás, a escola, quando eu comecei a trabalhar, meu concurso, eu entrei no município em 1991, né? Façam as contas aí. Então, assim, façam as contas aí, não tem problema com isso, não.
Então, eu me lembro, quando eu entrei para a escola, que eu fui trabalhar no CIEP do Hotel de Andrade. Ele fica lá na Vila Nova, esse CIEP. E ali a gente tinha uma comunidade surgindo, a comunidade do Barbante. E a gente pegou todas aquelas crianças. O CIEP estava inaugurando. E a gente pegou todas aquelas crianças. E eu me lembro que a gente fazia, eu e um grupo de amigas, que nós somos amigas até hoje, a gente fazia uma coisa que hoje é inadmissível. Na época funcionava, o CIEP funcionava na época que a gente trabalhou. E a gente comprava fumo de rolo, sabe? Fumo de rolo. A gente comprava o fumo de rolo e a gente fazia infusão daquele fumo de rolo com vinagre do final de semana. E aí, na segunda-feira, quando as crianças chegavam na escola, a gente aplicava aquilo no cabelo das crianças, porque era uma infestação de piolho muito grande. E a gente aplicava aquilo e as mães sabiam e as mães ficavam muito felizes com aquilo, porque a gente aplicava de manhã e aí de tarde, na hora do banho, porque tinha banho no CIEP, a gente comprava, quem é das antigas vai lembrar, daqueles frascos assim grandões de colorama, de 1 litro. Olha eu fazendo propaganda, acho que nem existe mais. Nossa, o tempo passa. A gente comprava aqueles frascos de shampoo e condicionador e passava shampoo e condicionador nas crianças, dava na mãozinha deles, eles lavavam a cabeça, ia todo mundo para casa cheiroso. Então, hoje, quando eu falo isso, tem gente que olha para mim, mas que maluquice vocês fazendo isso. Ok, pode até ser que fosse maluquice, mas daquelas crianças que a gente fazia isso, se 2, 3 de cada turma foram para caminhos tortos, foi muito. Foram turmas que foram embora, foram turmas que aprenderam, foram turmas que... Porque eram pequenos gestos, eu não estou dizendo que a gente era melhor do que ninguém, mas a gente tinha porque a gente tinha, inclusive, a permissão para fazer isso. Hoje em dia a gente não tem. Porque hoje em dia é tudo muito... você anda sempre pisando em ovos. Então, antigamente a gente conseguia trabalhar, a gente conseguia falar com a mãe, e olha, eu vou fazer isso, ele tem que aprender, mãe, não sei o quê. E a mãe tinha uma parceria com a gente. Hoje a gente tem mais dificuldade de perceber essa parceria. E não é dizer assim, nossa, as mães de antigamente... O antigamente que eu estou falando é da minha época, 20 e tantos anos atrás, para cá, eram mães que tinham dificuldade, era uma comunidade que estava sendo formada, era a favela do barbante, que eles chamavam, justamente porque tudo era marcadinho com barbante. Né? Os microlotes ali da galera era marcado com barbante. E eram pessoas que fizeram suas casinhas com lona, mães que eram as chefes de família, na mesma posição de hoje, mulheres abandonadas pelos maridos, de pais que não ligavam para os seus filhos, mas que ainda conseguiam ter alguma esperança. Eu acho que hoje em dia a gente vê menos isso. Eu vejo um pouco menos. Não que não tivesse isso antigamente, mas eu acho que eu conseguia vislumbrar mais esperança. Hoje eu vejo menos. Eu fico muito triste quando eu vejo a escola hoje sem essa interação das famílias com a escola. Eu via muito isso. Eu poderia dizer que a escola está menos humana, aí aspas na palavra humana, de questão de humanizar mesmo, de olhar, daquele olhar cuidadoso, até porque tantas restrições, não pode isso, não pode aquilo outro, como você falou para os xenófobos, o professor ele se retraiu um pouco em autoproteção, e isso deixou com que o olhar ficasse menos humano, do cuidado, zelar. Eu acho que sim, eu acho que tem um pouco disso sim. Eu acho que hoje está todo mundo com muito medo. Não é nem uma coisa que eu não quero saber, mas é muito medo. Tudo é muito complicado. Você não pode isso, você não pode aquilo. E aí o professor fica acuado, as famílias, por sua vez,
se armam muito. Eu vejo muito isso em crianças com necessidades especiais. Os pais põem as crianças na escola e muitas vezes eles não falam que a criança tem aquela necessidade especial, ela entra matriculada comum, o pai sabe que ela tem, mas o pai matricula sem dizer para a escola, e aí quando a gente pega aquela criança, ela tem alguma necessidade especial. E aí a gente briga com, poxa, o pai não falou, não sei o quê, mas às vezes o pai está tão armado, com tanto medo do filho ser rejeitado, que ele acha que dessa forma a criança vai ser mais aceita. Então, assim, é uma sucessão de coisas erradas que tem acontecido e que tem afastado as famílias da escola, a escola da família também. A gente tem... Não que a gente não tenha boa vontade da parte dos professores, nem dos pais, mas está todo mundo com muito medo. Não pode isso, não pode aquilo, então isso atrapalha bastante. A escola que eu vejo hoje é muito diferente da escola de algum tempo atrás, e eu não estou falando isso por conta de internet, nada disso. Eu acho que a gente tem... É muito medo, eu acho que é muito isso que você falou, a gente acaba ficando menos humano porque a gente tem medo. A gente tem medo de fazer qualquer coisa e ser errado, qualquer coisa e ser punido porque fez aquilo. E aí a gente acaba não mexendo ali para não ter problema para a gente. Então, isso acaba fazendo com que as coisas não fluam. Acaba fazendo com que não tenha tanto vínculo. Eu tenho alunos que são adultos, eu já fui professora de filhos de alunos, eu canso de passar na rua e ser chamada de tia, sabe? Aquela voz grossa. E eu fico muito feliz com isso. Eu sempre digo quando as pessoas começam a falar assim, por que não? Porque eu sou professora, eu não sou tia. Eu sou professora e não sou tia, mas eu tenho um orgulho de ouvir um tia, sabe? E hoje tudo é muito melindroso. Então você não consegue muito chegar na família, você tem dificuldade de chegar na família e a família se ofender. A família, por sua vez, também tem dificuldade de chegar na escola. Então, esse vínculo acabou ficando muito frio, muito fragilizado. E, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem uma ampliação das questões de saúde pública, da falta dessa saúde, dessa assistência pública, e assistência em todas as formas, né? Assistência mesmo social. O poder público não chega nos locais, e aí a gente tem o tráfico tomando conta, a gente tem a milícia tomando conta, e vai ficando cada vez mais difícil o poder público conseguir entrar nesses locais, e acaba virando um ciclo vicioso, né? É igual aquela história do biscoito, vende mais quem porque vende mais. Fica mais ou menos assim, a gente não consegue quebrar esse ciclo para a gente trabalhar para essas crianças e fazer com que eles entendam que existe o futuro e que esse futuro está na educação. Não tem outro futuro. As crianças aprenderam a pensar de forma imediata, como se não houvesse amanhã. Do jeito que você está falando aí, amanhã, se eu morrer, morri, se eu não morrer, eu fico mais rico. E não é assim. Existe todo um futuro que está sendo jogado fora. Eu vejo crianças, adolescentes super talentosos e que se perdem porque a gente não conseguiu resgatar de alguma forma. E eu estou falando de mim, que já fiz isso com outros grupos e me vi frustrada por não ter conseguido isso de pouco tempo para cá, de um tempo para cá. Até porque acabei me deixando também tomar por esse medo em alguns momentos. Você usou uma frase aí interessantíssima, que é quando você falou do reconhecimento do seu ex-aluno, falar com a voz grossa, o tia. E aí, o que me chamou muita atenção é isso. Por quê? Por que o tia? Você é professora, não é tia? Não, você foi além de professora. Porque para ele te chamar de tia, porque você entrou no universo dele.
Você já não é mais a professora dele. Não, não é minha professora, é a minha tia, é mais. Eu acho que as pessoas hoje vê-se como se o tia fosse menos. Não, o tia, na minha avaliação, você avançou mais do que professora. Entrou conseguiu entrar na seara dele, no universo dele. É o que acontece muito lá com a gente. Por exemplo, o servidor, a gente é chamado de seu funcionário. Tá? Aí para abreviar, ele é o seu. Aí o cara vem. Como lá eu trabalhei muitos anos coordenando um centro cultural, que aí envolvia escola, sala de leitura, sala de cinema, sala de informática. E na escola, o mesmo garoto que estava trancado dentro da galeria, que dava as alterações dele, ele estava solto na escola comigo e com a minha equipe. Eu gerenciava uma equipe de 6 a 7 profissionais e a equipe do plantão deixava eles na escola e a responsabilidade era nossa. Eu os buscava na saída da galeria. Só que na escola, esse mesmo funcionário que ele só chamava de seu, ele me chamava pelo nome e chamava os caras da minha equipe pelo nome. E eles falavam muito assim, esses vermes. O linguajar deles quando gostaram do cara. Aí teve uma vez que o cara falou assim, pô, esses vermes. Eu falei, cara, mas eu também sou. Ele, não, o senhor é da escola. Olha a diferença. É o mesmo profissional, que no meu caso, eu consegui entrar no universo dele, porque na escola eu conversava, batia papo, a ponto de ouvir isso do garoto, que morrer todo mundo morre um dia, porque a gente conseguia conversar. Por quê? Eu quis um pouco mais. Eu quis entrar um pouco mais no universo, eu precisava até entrar nesse universo, porque na escola solto o cara precisa me respeitar pelo que eu sou. Ele não está preso dentro da galeria, ele está solto com um monte de gente. Eu cheguei a ter 100 moleques na escola de manhã, 90 à tarde, soltos, todos eles, e tinha que entrar e ficar dentro da sala, e para isso eu só tinha um banheiro, para ir no banheiro. Tu aguarda, quando o outro voltar, tu vai. Não tem porque dormir no banheiro num vaso só. E o garoto precisava entender isso. Por quê? Aí por que ele me chamava pelo nome? Porque eu sou bambam? Não, porque eu quis avançar um pouco mais. Hoje está um pouco, mas eu estou numa unidade em que, entre aspas, eu estou um pouco mais resguardado. O professor está mais exposto. Hoje nós temos famílias que, se você chama atenção, em vez dela ir lá agradecer, porque tu está chamando atenção para exortar o jovem, o adolescente, a criança, o adolescente, a família vai lá brigar contigo para dar razão à coisa errada. Mudou o negócio. Eles não conseguem mais ver que o professor é o aliado, é aquele que vem para ajudar no que ele já tinha que ter aprendido em casa. Mas aí também a gente tem um outro problema. Entrada muito precoce na vida sexual, e eu sempre costumo comentar que começa o seguinte, vida sexual não tem nada a ver com filho. Numa época onde todo mundo tem tanta informação, tanto acesso a tanto dispositivo de prevenção, eu ver hoje uma adolescente de 14 anos grávida, eu fico maluco. Não porque eu sou contra, porque ela começou a vida sexual dela, embora eu não ache que tinha que ter feito. As prioridades são outras. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí eu tenho famílias que não têm condições de ser família, que não têm mentalidade para isso, para tratar com o filho. Aqui em casa eu tenho problema, cara. Para poder entender as minhas peças raras. Imagina uma criança de 15 anos. Eu falo criança mesmo, de 15 anos. Criança. Aí, você tocou em duas coisas importantes. Quando você falou da escola, que aí onde você trabalha, que tem sala de cinema, sala disso, sala daquilo, olha quanta coisa a gente poderia ter evitado se nas escolas, a gente tivesse esse tipo de equipamento. Se a gente tivesse professor de música, se a gente tivesse um professor de educação física aparelhado, porque professores de educação física a gente tem, mas eles não têm, né? Tem escolas, muitas, que não têm quadra. Não tem nem quadra para as crianças trabalharem. Então, assim, como é que você mantém a criança num local, o adolescente num local que não tem atrativo? Se você mantém ele nesse local que tem atrativo, que é a escola, que tinha que ser o local de acolhimento verdadeiro nesse sentido, de dar a chance a esse jovem, adolescente, criança, de conhecer o mundo,
Se você tem isso ali, você não precisa depois ter que reinserir ele nesse mundo, lá na frente, com tantos vícios que ele já fez e que são tão difíceis de retirar. Então a gente precisa realmente trabalhar nesse ponto, começar da pré-escola, porque a família, uma coisa que a gente fala muito em escola, para as famílias, é que a criança tem dificuldade. Muita gente fala assim, os professores da escola pública deviam ser os que mais têm sucesso, porque eles são os que fazem concurso, não sei o quê, não sei o quê. Então, eles são aqueles que fazem concurso para não trabalhar. Mas a gente trabalha com um público que não tem, desde muito pequeno, eles não têm uma coisa que a gente, né, você, eu, estou falando nós dois aqui, a gente tem na nossa casa, que é ambiente leitor. A gente tem isso na nossa casa. As crianças de comunidade, de pessoas mais simples, que são aquelas que têm pais analfabetos ou semi-analfabetos, que saíram analfabetos funcionais, que saíram da escola muito cedo, são pessoas que não têm acesso à cultura, não têm acesso a essas coisas e não entendem a importância disso. Então, a criança ela chega na escola sem nada, ela não conhece nada. Então, você tem que começar a trabalhar isso nessa criança para depois você começar a pensar em trabalhar conteúdo com essa criança. Isso já atrasa a criança em relação àquelas crianças de escola particulares, que geralmente são crianças de famílias com poder aquisitivo um pouco melhor e que têm esses ambientes, têm acesso a cinema, têm acesso a um monte de coisa. Então a escola precisava dar essa oportunidade para as pessoas, porque quando você dá essa oportunidade, eles agarram, e agarram mesmo. E você falou uma outra coisa em relação à menina que engravida. Eu vejo hoje que a gente tem muito acesso à informação, muito, mas a gente não tem conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Então a gente tem muito acesso à informação, mas a gente não consegue transformar isso em conhecimento. E aí é onde a gente acaba derrapando. E mais uma vez a escola nisso aí. A gente não está conseguindo, está sendo um fracasso, eu estou falando como educadora. Ai, desculpa, bati a mão aqui no microfone. Como educadora, a gente tem fracassado nisso. Eu estou falando de escola pública, porque é a que recebe esse público maior que a gente está falando, que é o público que acaba indo para as suas unidades quando as coisas dão errado. Então, eu acho que a gente tinha que ter um investimento maciço, mas maciço, absurdo na escola. E um investimento na cultura, com professores de artes, de cinema, de música, educadores físicos, que não tenha, eu já falei sobre isso, mas com equipamento adequado para trabalhar, para fazer com que essa criança se interesse. A gente tem escolas que conseguem fazer projetos muito bons, mas são pontuais. A gente ainda não consegue que isso seja abarcado por toda a rede. E aí eu estou falando do município do Rio, e a gente pode colocar isso para o estado também. Os projetos muito bons são muito ainda pontuais. A gente não consegue que esses projetos, o município veja, por exemplo, e transforme para todo mundo, ou o Estado faça isso. Está acontecendo alguma coisa que não deixa isso se ampliar e acaba se perdendo. E isso é uma coisa muito triste, muito ruim, porque você perde pessoas talentosíssimas. A gente às vezes vê crianças, cara, esse menino tem um talento, ele tem uma voz linda, essa pessoa canta muito bem, nossa, esse aqui tem possibilidade de ser músico, de tocar. Aquele ali tem possibilidade, sei lá, de ser um palestrante. A gente vê o talento, a gente enxerga. E a gente muitas vezes não consegue trabalhar esse talento. Lá no Grazi,
Eu tive experiência de ver moleques fantásticos. Eu tive um, ele era, o avô dele era pastor-presidente das Assembleias de Deus da Baixada Fluminense. Eu nunca vi um cara tocar violão, assim, nunca vi não. Raras pessoas eu vi tocar violão como esse moleque tocava, dentro da unidade. E como eu trabalhava na unidade de semi-liberdade, eu tinha autorização, podia levar eles a algumas atividades. Eu levei ele e um outro menino na igreja, na época eu tocava na Nova Vida. Então eu vim com a viatura, trouxe, participei e voltei. E aí, isso com autorização e tal. Esse garoto, eu cansei de conversar com ele, falando do talento dele. Cara, eu nunca vi músico como você, poucos músicos eu vi como você. E na unidade quem me dava mais trabalho era ele, não eram os outros garotos, era esse menino. Porque a mãe passava a mão na cabeça, protegia muito e tal. Aí eu conversando com ele, aí como a gente estava lá, eu estava no meio evangélico, falei, cara, se liga, presta bem atenção, tu veio desse meio, não sei por que tu se perdeu, onde é que houve essa ruptura, mas tu sabe que nesse caminho para onde é que tu vai, não sabe? Aí, não, eu falei, cara, tu conhece, ou você se conserta, ou você vai se atrasar de vez e tu sabe do que eu estou falando. Aí ele tá entrando nas coisas espirituais e tal, eu falei, sabe que a quem tu serve agora quer a tua alma, não quer teu corpo. A tua possibilidade de voltar, ou tu volta agora, ou tu... tá. Resumo disso, o moleque mataram ele na frente da mãe. Tiro na cabeça. Um talento que se perdeu. Assim, eu sou músico amador, tu sabe disso. Cara, mas o cara tinha lugar em todo mundo teria que chamar ele para tocar, porque ele era dinâmico demais, brilhante demais. Eu vi garotos fazendo rap em concursos que tinha interno lá, de uma sabedoria, de um rap saudável, inteligentíssimo. O moleque sabia dominar as palavras. Aí eu perguntava, o que tu tá fazendo? Por que tu não vai ganhar dinheiro com isso, cara? Ainda falar assim, pô, tu vai ficar se arriscando no tráfico, podendo cantar? Mas aí o cara optou por não. Mas lá, quando chega para mim, já chega muito corrompido. A chance é muito pequena, né? Raríssimas são as chances. Então, hoje eu, Hernani, quando eu criei esse espaço, para deixar a informação, o investimento tem que ser na base. É igual futebol. Quer fazer um bom jogador? Faz uma categoria de base de qualidade. Ensina tudo quanto é de bom ali, que você vai fazer um bom profissional. Quer fazer um bom ser para viver em sociedade e produzir para essa sociedade? Tem que investir na base, na educação, na cultura, unir a educação e cultura, elas precisam andar junto, para que o cara da comunidade pode entender que, cara, tu tem acesso à cultura. Existem condições, existem espaços. E os nossos governantes começaram a criar espaços gratuitos de cultura. Eu, uma vez, quando estava fazendo Vila Lobos, eu fui assistir um trio de jazz que o pessoal pagou ingressos de R$ 500 aqui na Lona Cultural por R$1. Era o trio Madeira. Eles vieram fazer uma apresentação a R$1. Poucas pessoas na época souberam que um trio reconhecido internacionalmente ia tocar R$1 em Campo Grande. E aí, assim, é nessa que de repente o garoto vê o cara tocando um baixo acústico, um violão, ele vai se interessar. E é isso que vai ajudar, vai vir junto com a escola para tirar, para nem tirar, não permitir que ele vá, que abra outros horizontes. Dificilmente o garoto que se envolve com música, ele sai daquele ambiente, músico procura músico, a conversa entre músico, então a galera de esporte procura esportes. Eu viciado em vôlei, né? Eu ia para o centro esportivo, o centro esportivo funcionava até 10 horas da noite. Eu da Zona Oeste, que não tinha nada, não tínhamos quadra aqui, jogava na rua, eu podia ir para um centro esportivo, praticar esporte de 6 às 10. Hoje o centro esportivo ele fecha às 18 horas, numa região que nós sabemos da Zona Oeste que não tem nada. Em que o pai de família chega do serviço depois das 8, mas se funcionasse até às 10, era um espaço que ele podia pegar a família dele. Vamos para o centro esportivo.
convivência, conversa. As nossas autoridades simplesmente restringiram, e eu tenho uma guarda municipal que trabalha 24 horas. Podia estar lá, o espaço podia estar aberto até as 22 horas. Para as famílias, para oferecer lazer, para oferecer ambiente de comunhão, de conversa entre família, entre membros de uma sociedade, de um mesmo bairro, e ali tu está interagindo, é esporte, socializando, né? Não, largaram de mão. Aí complica muito, né? É uma sociedade que não tem cultura, que não tem lazer, que não tem diversão. Fica muito à mercê de coisas ruins. Então a gente precisa muito disso, a gente precisa resgatar isso. E isso tem que começar desde muito pequenininho. A gente precisa trabalhar desde a educação infantil para que não chegue lá na frente com problemas. E é burrice você dizer que a sociedade, que a população, que as pessoas mais pobres não gostam de cultura. Isso é uma burrice enorme, porque a gente não gosta do que não conhece. Se você dá acesso, a pessoa passa a gostar, a pessoa passa a entender. Eu me lembro, muito tempo atrás, uma turma de alfabetização minha, na época a gente tinha uma exposição aqui, ia acontecer uma exposição do Monet, do Claude Monet, do pintor Claude Monet. E a gente, na escola, resolveu fazer o projeto do Monet. E eu alfabetizei a turma, eu e as colegas, a gente alfabetizou aqueles grupos, aquelas turmas, eram 2 turmas de alfabetização, utilizando o Monet. Tinha até um livrinho que falava de Monet, e a gente começou a alfabetizar aquela turma falando de Monet. E mostrando as telas do Monet, as plantas, porque ele pintava ninféias, ele pintava a ponte, as pontes da casa dele, enfim. E a gente utilizava aquilo, e a galera foi alfabetizada, as crianças foram alfabetizadas. E a gente conseguiu. Hoje não tem isso. Não estou falando em pandemia, na pandemia não tem que ter mesmo. Mas já há muito tempo a gente não tem mais excursões para lugar nenhum para as crianças irem. E nessa época a gente tinha uma verba para isso, para excursão. E a gente fez uma excursão para o Museu de Arte Moderna. Não, acho que foi esse. Aquele em frente ao Teatro Municipal. Acho que é esse o nome, lá no centro da cidade. A exposição foi ali. E nós conseguimos levar ali, levamos a turma, as turmas, né, eram 2 ou 3 turmas que a gente levou para assistir a exposição do Monet. O cara que eles ouviram falar o ano inteiro, né, que eles conheciam, e aquelas tiquinhos de gente assim, e foi muito engraçado, todo mundo de uniforme de escola pública, e aquelas pessoas ali assistindo, né, vendo a exposição, eu me lembro como se fosse hoje, senhores e senhoras arrumados de joias, né, aquela coisa toda, né, e entrou aquela galerinha, aquele trenzinho, a gente entrando com aqueles trenzinhos do município, e eles olhando meio assim, e aí chegava perto das telas e as crianças, tia, esse quadro, o seu Monet, que eles falavam seu Monet, eu lembro disso até hoje, era muito engraçado, eles falavam, seu Monet pintou isso aqui quando ele já estava ficando cego, né, tia? Por isso que tem essas cores. Aí o outro, não, mas aquela ali... E o pessoal começou a olhar no final da exposição, as crianças trocando com aquelas pessoas e as pessoas encantadas com ele. E, assim, crianças de comunidade, conversando sobre Monet. Então, assim, é possível. E assim como eu tenho essa experiência, tem outros colegas com outras experiências riquíssimas, mas que acabam não se transformando em coisas coletivas, que se expandam para todas as escolas. E a gente acaba perdendo talentos. Então, é exatamente isso que você falou. A gente precisa de políticas públicas que investam na escola. E invistam num aprendizado multidisciplinar, para que eles tenham acesso à educação, cultura e saúde.
para não cair em ciladas aí fora. E aí, quando chega para mim, a sociedade quer que a gente recupere em até 3 anos o que se perdeu em Não toda dá. uma caminhada. Não dá. Assim, 3 anos é a pena máxima para aqueles casos ultra gravíssimos que acontecem. Em média, eles ficam 6 a 8 meses. Como é que a sociedade quer cobrar? De repente ela cobra porque não conhece, por isso eu criei esse espaço para o pessoal poder entender como é que é o sistema socioeducativo. Como é que eu vou, em 8 meses, com unidades superlotadas, em que o profissional que está lá, profissionais altamente qualificados, tá? Pessoal de mestrado, doutorado, pedagógico, assistência social, todo mundo muito estudioso. O Degas, ele aprendeu com o tempo que precisava investir nos funcionários, dando curso de reciclagem, tanto para os agentes, forma de tratamento humanizado, como para a equipe técnica, conhecimento, curso e tal. Mas, cara, como é que eu vou recuperar em 8 meses? Comunidade superlotada. Aí eu trabalhava aqui em Bangu, onde o espaço era para até 110 pessoas, conforme diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda tinha 500. E aí, como é que eu vou fazer? Mas eu não tinha, na mesma proporção, profissionais para atender 500. Se tivesse na superlotação, mas eu tivesse superlotado de profissionais, não. Eu tinha os mesmos profissionais que teriam que trabalhar para 100 pessoas, 110, trabalhando para 500, e com uma exigência de tempo, prazo, de um judiciário louco, só falando isso, que queria resultados, que os relatórios precisavam seguir a cada 3 meses, a lei determina isso, mas como é que vai seguir um relatório de qualidade com um atendimento em que a casa está 5 vezes mais? E aí a sociedade pressionando por resultado. Não tem, cara. Esse garoto vai ser jogado de volta, até pior do que entrou, porque ele entra ali revoltado, porque não deu tempo do psicólogo trabalhar com ele, de questionar, de jogar para ele o seguinte: você está aqui porque você cometeu uma falha, cometeu um erro. Tá. Confrontar o cara. Não dá tempo do psicólogo trabalhar essa parte de confrontar para que ele entenda que errou. Então ele entra revoltado, mas porque está superlotado, o psicólogo não consegue trabalhar, o assistente social não consegue dar aquele amparo à família para tentar. A família já vem o negócio doido. O filho entrou para a criminalidade. Muitas famílias, primeira passagem, assustadíssimos, querendo entender. Então você precisa primeiro acolher. Mas eles vêm com aquela resistência, porque o sistema socioeducativo, infelizmente, ele é só visto pelas partes ruins que tem. Profissionais bons e ruins tem em qualquer lugar. Mas a coisa ruim é superdimensionada. Então a família já entra, caramba, ela é isso. Aí a gente precisa mostrar o outro lado. Não, calma, não é isso. O negócio é assim. Existe esse aqui que vai lhe dar sustentação nisso, dá para fazer isso, papapá. Parcerias que aqui tem. Lá fazia muito registro tardio, né, que é a inclusão de pais, então tinha um acesso direto com cartórios e tal, de conseguir fazer isso. Mas a sociedade não sabia disso, só sabia que aconteceu rebeliões, que aconteceu isso, aquilo, espancamento. O mal profissional tem que ser extirpado do meio público, não só do meio público, de qualquer meio. Mas aí a gente precisava acolher essa família, acolher esse adolescente. Aí a equipe técnica precisava trabalhar esse adolescente, trabalhar essa família. Como numa superlotação? Como num espaço curto de tempo? Verdade. Mas se eu tiver governantes, e aí eu acho que a sociedade precisa começar a se mobilizar para exigir que é um negócio longo prazo? Mas eu preciso começar para ontem. A exigir isso aí. Não é porque é longo prazo que eu vou deixar para lá. Eu preciso que a sociedade entenda que ela precisa começar a exigir que as escolas tenham arranjos disponíveis para que os seus filhos possam usufruir. E isso não é a favor. Nós somos pagadores de impostos. Não está fazendo favor nenhum. E que as famílias também entendam que a escola não é para
não é um local de depósito de criança. Não é uma creche eterna. Não é um local só para colocar a criança e ok. É parceria. Todo mundo tem que estar junto, né? Cada um tomando a sua responsabilidade. Né? O poder público tem a sua responsabilidade, o professor, né? A equipe pedagógica com a sua responsabilidade, e aí eu acho uma equipe multidisciplinar é o ideal, né? A gente tem que ter um psicólogo em parceria, um fonoaudiólogo em parceria, um psicopedagogo em parceria, eu acho que precisa, para mesmo ver as questões de transtornos e dificuldades de aprendizagem. Então, uma equipe multidisciplinar sempre nas escolas, e a família entendendo que faz parte, e que não só faz parte, mas é a peça principal disso. Eu costumo, quando eu atendo aqui alguma família que traz, né, aqui no consultório, eu estou no consultório agora, quando eu estou no consultório e que vem uma família para mim, porque está com um filho com dificuldade de aprendizagem ou transtorno, para a gente fazer uma avaliação, eu sempre falo com as famílias, aqui, o que eu faço é trabalhar com essa criança, descobrir as dificuldades, trabalhar essas habilidades e passar isso para vocês. Vocês são a peça principal. Nada que eu fizer aqui no consultório vai surtir efeito se não tiver continuidade em casa. Se você estiver esperando que só o que eu estou fazendo aqui vai resolver o problema do seu filho, então não precisa nem colocar aqui. Porque não vai resolver. É continuidade. Da mesma forma, a escola. A escola faz o trabalho dela e a família tem que continuar. Então, é parceria. É sempre parceria. Não existe isso, o outro tem que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. A escola faz a parte dela, a família faz a parte dela, a criança percebe que a família está fazendo a sua parte, a criança presta atenção e segue aquilo e passa a respeitar. É aquela velha historinha que a gente ouve desde pequenininho. Criança aprende com exemplo, não é com palavra. Não adianta eu dizer para a criança fazer X se eu estou fazendo Y. Então, eu preciso fazer o X. Eu preciso que a criança faça X, então ela tem que entender que eu faço X. Então, a família tem que tomar a sua responsabilidade nisso aí. Eu acho que está todo mundo meio que esquecendo os seus deveres, né? A gente está tendo assim, um desmanche da família, do que é família, né? O que significa família. Como se a família não importa, você é um ser que você vai crescer com ou sem família. Sim, você vai crescer com ou sem família, mas com família você vai crescer muito melhor. Com família você vai evoluir muito mais rápido, você vai evoluir com mais segurança, com menos traumas, quando você tem uma família organizada. E quando eu digo uma família organizada, quando a gente fala de família organizada, eu não estou falando somente família papai, mamãe, filhinho e filhinha. A gente sabe que existem várias formas de família, existem mães, muitas mulheres que lidam sozinhas com seus filhos e que podem formar famílias maravilhosas, pais que lidam sozinhos com seus filhos e podem formar famílias maravilhosas, famílias feitas só de irmãos e de outras, né, formas. Enfim, a questão é estrutura. Estrutura de afeto, estrutura de vínculo, estrutura de organização. Então, a família precisa se estruturar, a escola precisa se estruturar, o sistema público precisa se estruturar para dar suporte para a escola, para que a escola também consiga ajudar a família quando a família precisa desse suporte. Então, sabe, é aquela coisa, cada um fazendo a sua parte, para que tudo se organize. Eu resumiria a tua fala assim, essência. Não podemos perder a essência. A família não pode, independente do arranjo familiar, seja ele qual for, formação de caráter é essência. Formação através de exemplo. Não só de fala, mais de exemplo do que de fala. Então, se eu mantiver essa essência, vai chegar na escola para ganhar conhecimento aquele ser que, na sua essência, a formação já está feita. A escola é para conhecimento, lógico, um outro ajuste
aí a gente falando de parceria, como a família entende que a escola é parceira, quando o professor interpela a família e passa um determinado assunto, é porque ele diagnosticou, ele percebeu e está passando para a família para que a família atente para isso. Não é criticando. Aí a família já se arma logo. Não, mantenha essência. Família, faça a sua, aquilo que você foi criada para fazer, essa formação. A escola vai vir para complementar isso e ir trazendo conhecimento e novas oportunidades de mais conhecimento. No momento que a gente conseguir trazer de volta isso, aí a gente vai começar a voltar a colocar o trenzinho no trilho. O trem está fora do trilho, porque algumas estações chaves deixaram de funcionar. A família precisa voltar a funcionar resgatar a sua essência, para que a escola possa andar para o outro lado, porque aí o garoto chega meio complicado e você precisa parar para tentar consertar o que a família já tinha que ter feito. Aí você não pode evoluir tanto, porque você precisa recuperar isso aqui, para depois poder andar. Aí complica, aí o negócio para de andar como tinha que andar, dá uma atrasada. Pequenas atrasadas, daqui a pouco chega lá na frente muito atrasado, muito para trás. Mais ou menos isso a gente poderia... Já passou de 1 hora, passa rápido. Então, passa rápido, né? Essência, eu gostaria de... Eu resumiria para mim como aprendizado hoje, essência. Precisamos voltar à essência, trabalhar isso. Eu acho que sim, acho que é isso. Eu acho que é isso sim, eu acho que é entender, cada um entender o seu papel, como eu já falei aqui. É essa essência mesmo. É não esperar que o outro faça. Né? Se cada um fizer a sua parte, tudo vai andar melhor. Então, é cada um entender até onde vai e vínculo, formar esse vínculo, criar essa confiança entre as partes, recriar isso, que isso existia, recriar isso, para que cada um consiga trabalhar o que precisa da melhor forma possível. Eu sei que pode ser utopia, né, o que eu estou falando, mas eu acho que isso é muito, 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 muito necessário, muito necessário. E mesmo que ainda que o poder público, que os governos não cheguem com todo o equipamento que a gente precisa, se a gente conseguir se organizar nessa essência, metade do caminho a gente já consegue andar. Porque a gente, quando estudou, também não era perfeita a escola, né? Mas a gente tinha ali essa essência segurando a gente, né? E a gente tinha a escola como um complemento, uma coisa complementava a outra. A família é o primeiro núcleo que a gente faz parte. Então, se a gente conseguir que a família tenha essa essência, essa organização, a gente consegue ampliar isso na escola. O problema é quando a gente tem que, na escola, criar uma coisa que já tinha que ter, a sementinha já tinha que estar lá. E ainda não está. Então, a gente precisa que essa sementinha já esteja plantada, para que a gente consiga, né, regar essa semente e ela florescer maravilhosa, porque floresce. Floresce sim. Margarete, meu amor, obrigado por ter... eu que agradeço, amei. O espaço está aberto, querendo bater outros papos, querendo falar para pessoas virem conversar. O espaço é para isso, é para ter algumas informações. Isso vai ficar gravado no meu Instagram. Mais à frente eu vou ver o lance fazer o canal, para deixar gravado para as pessoas assistirem depois, buscar conhecimento, buscar um local de refúgio para ideias. Brigadão, de coração, brigadão. Você mora no meu coração, você sabe disso. Sei, isso também. E aí... Eu também só tenho a agradecer. Obrigada e pode contar comigo quando quiser para a gente bater esse papo. Espero que vocês tenham gostado aí. E vou te pedir permissão para dar meu Instagram para a galera, se alguém quiser. Lá eu bato alguns papos também, eu falo de inclusão,
E, enfim, se vocês quiserem, é @margarete, com TE, margaretelima.psicopedagoga. Então, se vocês quiserem me seguir, eu vou ficar muito feliz. E Show. precisando, é só chamar. Com certeza a gente vai bater outros papos assim. Brigadão de coração, tá? Obrigada, gente. Obrigada aí. Quem tá. Ó, eu não enxergo muito bem, então não sei quem tá falando aí, entendeu? Mas não tô enxergando muito bem. Mas obrigada, galera. Obrigada mesmo. Valeu, Hernani. Obrigada. Um beijo no seu coração. Beijo, Malu. Beijo, João. Beijo, Marcinha. Amo vocês. Só desligar aí. Deixa eu só Desligou? desligar aqui agora. Encerrar.